Hello, dear students, teachers, welcome, bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa, nossa primeira aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou trabalhar com vocês o componente língua inglesa. Vamos ver sobre o que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Então, nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com os verbos, os relative pronouns, who and which, tá certo? Então, esse aí é o tema da nossa aula de hoje. Olha só, nós vamos logo para a nossa primeira imagem aqui, da nossa aula, nosso primeiro slide, que vai mostrar aí uma sequência de história. Vou mostrar primeiro as imagens, depois a gente vai ver qual é a ordem dessa história. Olha só. Então, placing the story, colocando, adequando aí essa história. Então, tem numa nessas imagens a Dani e o pai dela. No primeira imagem ali está ateando fogo em alguma coisa. Na segunda ali, eles estão carregando com o carrinho de mão alguns ciscos, alguma sujeira ali, algum lixo. E na terceira imagem ali, a Dani principalmente, levantando os braços ali, comemorando. Qual será a ordem? O que está sendo escrito aí, através dessas imagens? Eu vou mostrar para vocês agora, no Understanding the Story. Então, Understanding the Story. Dani is worried about her daddy. Então, a Dani está preocupada sobre o pai dela, acerca do pai dela ou pelo pai dela. Dani's daddy is up to burn the leaves. Então, a Dani está pronta. Up to quer dizer pronta, preparada para queimar as folhas. Então, o pai da Dani está preparado, está pronto para queimar as folhas. Aí, na próxima, Dani explains it is dangerous for the environment. Então, a Dani explica que é perigoso. A palavrinha dangerous quer dizer perigoso. For the environment, para o meio ambiente. Dani and her daddy collect the leaves with the wheelbarrow. Essa palavrinha aqui, wheelbarrow, é o carrinho de mão, tá? Wheelbarrow, wheelbarrow. Dani and her daddy collect the leaves with the wheelbarrow. E por último, Dani and her daddy help the environment to get healthier. Então, a Dani e o pai dela ajudam o meio ambiente to get healthier. A palavra healthier quer dizer mais saudável. Healthier vem de saúde, Então, healthier quer dizer mais saudável. Environment, então, é meio ambiente. Isso é o tema, então, principal da nossa aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência aí de palavrinhas novas, tá? Que farão parte aí ao longo da nossa aula, tá? Então vão anotando aquelas palavrinhas desconhecidas, vão colocando ali o significado, vão anotando aí a pronúncia aproximada dessas palavras, é muito importante, tá? Em especial, atenção também às regras, tá? Aquelas regras gramaticais, é sempre importante vocês anotarem, tá? E claro, depois disso vocês vão colocar em prática, senão vocês vão acabar esquecendo. Vamos aumentar o nosso vocabulário agora, olha só. Então, gente, esse VT, ele trouxe para vocês aí, algumas palavrinhas novas, tá? São palavras relacionadas aí ao meio ambiente e que vão aumentar aí com certeza o vocabulário de vocês. É muito importante, tá? Não se aprende um outro idioma sem ter vocabulário. Então, aprender vocabulário, memorizar vocabulário é muito importante, tá?
Vamos colocar em prática agora para a gente relembrar algumas dessas palavrinhas que nós vimos aí no vídeo. Olha só. Observe as imagens e dê seus nomes conforme o vocabulário. Bom, estão fazendo aí conforme a gente vai trabalhando aqui, tá? Olha só, na primeira aqui, gente, nós temos, dá para perceber, então, uma imagem ali com algumas fábricas. Como é que é fábrica em inglês? Então, nós temos factories, que são as fábricas, tá? Então, essa é uma das palavrinhas que nós vimos nesse VT ali. Essa outra imagem, né, a letra B, a gente pode trabalhar isso aqui como um desfecho do aquecimento global, né, que é um tema que a gente está enfrentando na atualidade e é muito sério. Então, ele poderia ser aí o global warming, que significa, né, aquecimento global. Então, global, né, é uma palavra cognata, se parece de fato com globo, né, global mesmo, e warming quer dizer aquecimento, então aquecimento global. E a letra C, a gente pode ver o resultado de uma queima, né, que é a liberação de smoke, que é fumaça, tá certo? Então nós temos ali factories, que são as fábricas, aí nós temos global warming, que é o aquecimento global, e smoke, que é a fumaça, tá certo? Então são palavrinhas aí que vão ser acrescidas aí no vocabulário de vocês, tá certo, gente? Então nós vimos algumas palavras, né, com vocabulário, para aumentar o vocabulário de vocês. E agora eu vou mostrar para vocês um VT e eu vou comentando aí, passo a passo, o que está sendo falado ali. Também para aumentar o vocabulário de vocês e colocar mais um conteúdo aí dentro, né, dessa aula, do objetivo, do objeto dessa aula de hoje. Vamos ver. I know it has been a strong habit of yours to burn off the old leaves, but it's not good for nature. Parte ali, né, do que está sendo falado, ele diz assim: I know it has been, eu sei que tem sido, a strong habit, um hábito muito forte, of yours, seu, né, um hábito forte seu, to burn off the old leaves, queimar então as folhas antigas, but it's not, mas não é, it's not good for the nature, então, mas não é bom para a natureza. Então é isso que a filha ali, a Dani, fala para o pai dela. Vamos continuar aí no nosso VT, né, no nosso diálogo, para ver o que é falado. Olha só. I have never thought it could be so dangerous. Vou voltar um pouquinho ali, né, nessa primeira parte falada. I have never thought it could be so dangerous. Eu não tinha ideia que poderia ser tão perigoso, né, o fato aí, então, de queimar as folhas. Eu não sabia que poderia ser tão perigoso, dangerous. E aí a Dani vai continuar falando ali, olha só. Keep cool, Dad. Most of the people don't know how important that is. Ok, então nessa fala ali, a Dani, né, fala o seguinte. Keep cool, quer dizer, relaxa, fica tranquilo, daddy, né, que é pai, papai na verdade, né? Most of the people, a maior parte das pessoas, ou a maioria das pessoas, don't know how important that is. Então, fique tranquilo, papai, a maior parte ou a maioria das pessoas não sabe quão importante isso é. E aí vai continuar o diálogo, né? That is. So, the smoke from it goes straight to the atmosphere and causes the greenhouse effect. Então ele fala assim, né? Vamos voltar ali. So, the smoke, então, a fumaça from it, a fumaça disso, né? O resultado disso, né? Da queima, go straight to the atmosphere, vai direto para a atmosfera, and cause the greenhouse effect, e causa então o efeito estufa. A expressão greenhouse quer dizer estufa, greenhouse effect é o efeito estufa então causado pela quantidade de dióxido de carbono, né, de fumaça basicamente, que é acumulado na atmosfera. E aí nós temos o restante da fala, olha só. Unfortunately, it goes. Some people and big companies are not giving any importance to this. Unfortunately, infelizmente, it goes.
né? Infelizmente isso acontece. Some people and big companies, algumas pessoas e grandes companhias are not giving, não estão dando any importance to this. Então, infelizmente, isso acontece. Algumas pessoas e grandes companhias não estão dando nenhuma importância para isso. Então, esse é o nosso diálogo aí. We have to play our part in it. Aí o pai fala, have to play our part in it. Então, nós temos que fazer a nossa parte nisso, quer dizer, nesse processo, nós temos que fazer a nossa parte. We have to play our part in it. E aí a Dani fala. The burning of fuels and organic material is highly damaging to the whole planet existence. That is really alarming. Então, a Dani fala o seguinte, vou voltar ali rapidamente para a gente mostrar. The burning of fuels, então, a queima de combustíveis and organic materials e materiais orgânicos is highly damaging to the whole planet existence. Então, a queima de combustíveis e materiais orgânicos está prejudicando muito todo o planeta, toda a existência do planeta. E aí o pai dela finaliza ali com a seguinte fala. That is really alarming. Quer dizer, isso é muito preocupante, né? Muito ruim, tá certo? Então, um diálogo aí que trouxe uma série de palavrinhas novas aí para incrementar o vocabulário de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês, né, esmiuçar algumas dessas frases, algumas dessas partes, né, que nós retiramos aí do dialogue para mostrar para vocês memorizarem aí também e aumentar o vocabulário. Olha só. Comprehending the dialogue. Compreendendo o diálogo. Strong habit. Um forte hábito. Então eu tenho burn off. Queimar. I have never thought. Eu jamais pensei nisto. Smoke. Fumaça. Greenhouse effect. Efeito estufa. Highly damaging. Altamente nocivo. Então, gente, no Comprehending the Dialogue, compreendendo o vocabulário, aliás, o diálogo, né, trazendo algumas palavras novas, nós temos strong habit, um forte hábito. Aí nós temos burn off, que é queimar. A palavrinha burn off é queimar. I have never thought. Eu nunca pensei, eu jamais pensei nisso. Smoke, fumaça. Aí greenhouse effect, que é o efeito estufa. E highly damaging, que é altamente nocivo. Então, uma lista aí de palavrinhas novas relacionadas ao meio ambiente. E agora, gente, nós vamos ver então a parte da gramática, né? Aquele tópico gramatical que nós precisamos prestar bastante atenção. Vamos lá. Então, gente, o grammar, né, o nosso gramática, nosso ponto de gramática, relative pronouns which and who, né, os pronomes relativos, então, which and who. Os pronomes relativos em inglês, relative pronouns, são palavras utilizadas como sujeito e objetos em relação ao verbo principal. Na sequência. Então, na frase, eles fazem referência a um termo que já foi citado anteriormente. Daí o nome, tá, gente? Relative pronouns, pronomes relativos, ou seja, ele faz referência a algo que já foi dito. Exemplo. The man who lives here is an engineer. O homem que mora aqui é um engenheiro. Faltou um pequeno N ali antes de engineer, né? Então, reparem que o who se refere a homem, tá? Então, homem já foi falado, então utiliza o pronome relativo who. O homem que mora aqui é engenheiro. O who se refere a homem, algo que já foi falado. This is the bus which I take to go home. Esse é o ônibus que eu pego para ir para casa. Repare que which se refere a homem. Muito importante. O who, que é o pronome relativo, ele sempre vai se relacionar a pessoas. E o which sempre a coisas. Tá certo? Então, vamos lembrar, né, dessa regrinha. Que eu vou utilizar sempre o who para falar de pessoas, né, e o which para se referir a qualquer outra coisa que não seja pessoas. Olha só. Então, who
é utilizado para se referir a pessoas e o which é utilizado então para se referir a objetos e outras coisas, tá certo? Então, gente, vamos memorizar. Os pronomes relativos eles são chamados assim porque eles se remetem a algo que já foi falado anteriormente, certo? Se esse algo que foi falado anteriormente, ele é utilizado então o who se for uma pessoa. Se não for pessoa, eu utilizo sempre o which. Então, who vai se referir à pessoa, né? Quando já foi citado uma pessoa. E o which quando for um objeto qualquer que não seja pessoa. Como no exemplo que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Let's complete with which or who. She bought an ecological car. Olha só, gente. Como aqui eu estou falando de carro, eu vou utilizar então which. Olha só, o qual, né? Então, ela comprou um carro, o qual emite menos gás, né? Então, repare que eu utilizo o which porque aqui eu tenho um carro que não é pessoa. Na letra B, Lana, então eu já sei que é uma pessoa. Lana is the biology teacher. Então, ela é uma professora de biologia, é uma pessoa, obviamente. Então, eu devo utilizar o who. Então, Lana is the biology teacher who everybody's talking about. Então, repare que o who é utilizado sempre para se referir a pessoas e o which para coisas e objetos. Tá certo, gente? Então, lembre-se, who vai sempre se remeter a algo que foi falado anteriormente, se for pessoa, e o which quando aquilo que já foi falado anteriormente não for pessoa, for objeto ou outra coisa. É exatamente isso que nós vamos colocar agora em prática na nossa DLI. Então, gente, na questão 1, escolha a opção que completa as frases. Eu tenho, então, ali, né, letra A, B, C, D e E, e vocês vão ver ali a quem está se referindo e vão identificar se é pessoa ou um outro objeto, alguma coisa. E aí preencher com who ou which. Aí depois vão marcar ali a opção que melhor completa ali, né, que possui, que completa corretamente ali essas lacunas. Na questão 2 também vem muito nesse sentido. Vocês vão ver essas frases, né, com as lacunas, e vocês vão ver a quem ele se refere, né, naquele espaço ali, e vão preencher com o pronome relativo adequado. Quando vocês colocarem ali, então, vocês vão escolher qual das opções ali possui, então, os pronomes que completam corretamente, tá? E na sequência, então, nós voltamos aí para a correção.
Então, gente, como é que estavam aí, como é que estavam essas duas DLI, essas duas atividades? Fácil, né? Quando nós falamos de pessoas, nos referimos à pessoa, é sempre who. Quando nós falamos de coisas e objetos, nós vamos utilizar sempre o which. Pronomes relativos têm esse nome, né? Porque ele se remete a algo que já foi falado anteriormente. Aí a gente só tem que prestar atenção se ele é uma pessoa ou qualquer outra coisa. Se for pessoa, who. Se for qualquer outra coisa, which. Vamos ver as respostas, então, né, que os nossos alunos trouxeram aí. Alziane diz que é a questão B do exercício 1, né, depois a gente vai corrigir aí, ver se de fato é isso. Aqui, né, a primeira parte do nome, diz que é a questão 2, letra A. Também nós vamos ver aí. Aí a Marcele diz que a questão 2 é a letra A. A Alexandra diz que é primeiro exercício, B, segundo exercício, letra A. Nós já vamos corrigir aí, tá? A Aline também está dizendo aqui que a questão 1 é letra B e a questão 2, letra A. O pessoal está muito confiante, é isso mesmo, tá, gente? Tem que participar. É uma atividade ali que traz todo o conteúdo que nós vimos, né? Se vocês acertaram ali, significa que vocês pegaram ali o ponto da questão gramatical, principalmente, né? Que é os pronomes relativos, tá certo? Vamos para as questões agora. Agradeço aí a participação de todos, né? Que bom que vocês colocaram no chat, continue utilizando, tá? E agora a gente vai mostrar aí as perguntas e também as respostas e ver se vocês acertaram. Olha só. Questão 1, então, gente. Nós temos the car, então nós já temos ali um indício de que não é pessoa, né? Já é which. Aí depois nós temos Mr. Jack, e o pronome deve ser o who, porque Jack é uma pessoa, né? Senhorita, né? Jack, né? Uma pessoa. Aí eu tenho my brother, irmão, também é uma pessoa, então, portanto, who. Então, aí vou mostrar a resposta correta agora da letra B, olha só. Aliás, a questão 1, vou mostrar a resposta para vocês. Então, a resposta correta é a letra B, né? Quem falou letra B aí na questão 1 acertou. Por quê? A sequência dos pronomes relativos que completa a frase é encontrada na letra B. Por quê? Porque o which se refere a car e who se refere a Jack e brother, ambas as pessoas, tá? Então, parabéns aí para quem acertou, para quem pegou aí, né, essa informação. O which, ele é sempre utilizado para se referir a qualquer coisa que não seja pessoa, e o who eu vou utilizar então quando eu estiver falando com pessoas, né, me referindo a algo que já foi falado anteriormente, mas isso que foi falado anteriormente é uma pessoa. Aí eu devo utilizar sempre o who. Vamos ver a questão 2? Destaque a alternativa que completa corretamente as lacunas das 3 frases a seguir. Então tenho ali, he's the man, save the kid. Então já tenho homem, já sei que é uma pessoa, portanto o who. Aí na outra eu tenho that is the woman, sells bags. Então mulher também é uma pessoa e, portanto, eu devo utilizar então o who. E aí a outra frase eu tenho that's the type of music I want to my party. Então esse, né, é o tipo de música que eu quero para a minha festa. Então música, né, o tipo de música é o que foi falado anteriormente, e o pronome relativo então deve ser o which, porque não é pessoa, tá certo? Então é importante, né, que vocês memorizem, né, e vocês fizeram muito bem essa atividade. Percebi que muitos de vocês acertaram, a grande maioria que colocou ali as respostas no chat acertaram. Quando nós temos então a utilização de um pronome relativo, nós temos que lembrar sempre disso. Os pronomes relativos who e which, eles são a mesma coisa. A diferença é que eu utilizo um para falar de pessoas e o outro para falar de qualquer outra coisa, né, para se referir a qualquer outra coisa que foi falada anteriormente, mas que é objeto, que é coisa e não é pessoa, tá certo? Então, who, pessoa, which, qualquer coisa que não seja pessoa, né? Esse é o foco, esse é o ponto. Relative pronouns, que tem esse nome justamente porque eles fazem referência a algo que foi falado anteriormente, tá? Great job, guys! Fizeram um bom trabalho ali todos que responderam. Mas vamos corrigir então a segunda DLI, olha só. Para confirmar então, percebi que muitos de vocês acertaram. A resposta correta então é a letra
A. Por que é a letra A? A sequência dos pronomes relativos que completam as frases é encontrada na letra A. Who refere-se a man and woman. Então, o who se refere a homem e mulher, enquanto which se refere a music. E é exatamente isso. Então, utilizo o who quando for pessoa e o which quando for coisas e objetos. Tá certo? Ficou claro então, gente? Acredito que não tenha nenhuma dúvida. Pelas respostas que nós tivemos ali no chat, significa que vocês fizeram muito bem, que vocês acertaram, que vocês memorizaram. Tá certo, gente? Uma dica importante. Agora coloquem em prática, tá? Tentem construir frase, por exemplo, utilizando esses pronomes aí, tá? Esses pronomes relativos. Porque quando vocês têm uma aula, né, de determinado conteúdo, mas vocês não colocam em prática, vocês vão acabar esquecendo. Aí o ano que vem vocês vão ver esse conteúdo de novo e nunca vão memorizar. Esse é a grande sacada aí para quem aprende inglês. Você tem que, né, um outro idioma qualquer, mas especificamente falado da língua inglesa, você tem que aprender algo e não esquecer, colocar em prática e sempre acrescentando, aumentando o vocabulário, e assim você vai subindo ali a escada, né, que vai te levar à fluência no idioma, tá? É um processo talvez um pouquinho demorado, mas é possível, tá certo, gente? Então, coloquem em prática, leiam bastante, se interem, fiquem em contato com o idioma nesse período aí que vocês não têm aula, tá? Não dá para consumir todo o conteúdo de língua inglesa somente nas aulas. É importante que você faça um trabalho extra, tá? A leitura, o contato com o idioma é muito importante. Tá certo, gente? Então, por hoje era só e nós nos vemos aí na próxima aula. Um beijão, bye bye! A sua aula continua no próximo vídeo.